Olá, alunos das segundas séries da EAJA. Eu sou a professora Daniela e vou auxiliar vocês na aula de hoje. Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de Matemática Integrada à Língua Portuguesa para as segundas séries da EAJA. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a ideia de fração. Vamos falar um pouco sobre frações. Então, o que são frações? Primeiro, quando a gente fala de frações, a ideia, né, em matemática, né, a ideia que a gente tem já são assim dessas figurinhas, né, divididas em partes, ou algumas partes pintadinhas, outras não. Então, a ideia principal que vem na nossa cabeça é essa. Mas, na realidade, frações são o quê? Frações são partes de algo. Então, a fração de alguma coisa é uma parte dessa coisa. Então, quando você divide algo em partes iguais, cada uma dessas partes é uma fração desse objeto, é uma fração daquilo que você está dividindo. Então, a fração é uma divisão, tá? Então, mas como que são as partes das frações? Você já deve ter observado que as frações aparecem sempre com dois números, né? Dois algarismos, um número na parte de cima, um número na parte de baixo. Esse número que fica na parte superior aqui da barrinha, desse traço, é chamado de numerador. Numerador é aquele que numera, que dá o número. Denominador vai ser o nome desse número que fica na parte inferior da barrinha aqui. O denominador é aquele que dá nome, denomina. Como assim? Vamos supor aqui, ó, olhem para essa figurinha que nós temos. Uma coisa importante que você tem que lembrar de frações é que, lembra que eu falei que a fração é uma divisão em partes iguais? Então, o denominador, ou seja, aquele que dá nome, que denomina, esse que fica embaixo, ele vai representar em quantas vezes, em quantas partes essa figura foi dividida. Nesse caso, dessa figura aqui, ela poderia ser qualquer tipo de objeto, essa bolinha que está aparecendo aí, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, o denominador é 5, tá vendo? A quantidade total de partes vai ser o denominador, o número de baixo. E o que vai ser o numerador, esse número que fica em cima? Ele representa aquilo que está sendo destacado. Vamos supor que essa bolinha aqui, ela fosse uma pizza que foi dividida em 5 partes. E que uma pessoa foi lá e comeu 2 partes dela, que estão representadas por essa parte vermelha. Então, qual fração dessa pizza foi comida por essa pessoa? Essa pessoa foi lá e pegou. Ela pegou 2/5, ou seja, 2 partes de 5. Então, o número de cima é a parte destacada do que está, ou o que está sendo destacado dessa fração, o que está sendo tirado, o que está sendo marcado. O denominador é o total, a quantidade de vezes que aquela figura foi dividida, tá? Vamos ver um exemplo? Ó, observe a seguinte barra de chocolate. Qual fração representaria a parte mordida? Ó, vamos olhar essa barrinha de chocolate. Primeira coisa, ela está dividida em quantas partes? Vamos contar, ó, 1, 2, 3, assim, 1, 2, 3, assim, ó, 3 vezes 3 dá 9. São 9 partes. Tem quantas partes mordidas? Não é só uma? Então, vamos recordar. O número de baixo, que é o denominador, é a quantidade de partes que foram divididas. Então, lá embaixo eu vou ter que ter 9. Aquilo a que se refere à situação problema é o que fica no numerador. No caso aqui, essa situação está pedindo para você representar a parte mordida. Então, quantas partes mordidas nós temos? Só uma. Então, aí eu tenho uma parte dentre 9. Portanto, a minha fração aí vai ser o quê? 1/9. 1/9. 1, que é o numerador,
Já que foi mordida apenas uma parte, temos numerador 1, ó, a parte que a situação problema está se referindo. 9, que é o denominador, se a barra de chocolate foi dividida em 9 partes, o denominador é 9. 9 divisões, embaixo 9. A parte que se refere ao problema, em cima. Vamos ver outro exemplo. Ó, o figo foi dividido em 4 partes iguais. Dividimos essa fruta aqui em 4 partes iguais. Qual fração representaria cada parte dessa fruta? Cada parte, uma partezinha dessas. Vamos pensar, ela foi dividida em 4 partes. Cada parte, uma só. Então, eu terei uma de 4. Ou seja, 1/4, tá? 4 porque foi dividida em 4 partes. Uma porque é cada uma dessas partes. Duas frações que você sempre vê falar e tal, e a gente usa muito, são a metade, né? Quando a gente fala metade de alguma coisa, significa que a gente dividiu em 2 partes iguais. Aqui, como esse coco, né? 2 partes iguais. Então, como que a gente representa através de fração? A metade. A gente representa através da fração meio, tá? Já que você está dividindo em 2 partes, cada uma dessas partes vai ser representada, então, por meio. 1/2, então, vai ser a fração que vai, sempre que vai representar na metade. 1/2 ou qualquer múltiplo dessa fração, tá? E a terça parte? O que é a terça parte, ou chamado 1/3? Terça parte ou 1/3 é quando nós dividimos algo em 3 partes iguais. Assim como nessa figurinha da pizza aqui, tá vendo? Ó, eu tenho uma pizza que foi dividida em 3 partes. Então, qual vai ser a fração que vai representar cada parte dessa pizza? Vai ser a fração 1/3. Cada parte dessas aqui, ó, é uma parte dentre 3. 1/3. Uma parte de 3. 3 porque eu estou dividindo em 3 partes, uma parte que é cada uma delas. Se eu quisesse representar 2 partes dessa pizza, aí seria 2/3, 2/3. Se eu quisesse representar o inteiro, 3/3. E assim vai. Agora é a vez de vocês. Vamos para a atividade 1? Ó, sabendo que o numerador será a parte destacada nas figuras, a parte que está pintada, ou seja, o número de cima, e o denominador será em quantas partes a figura foi dividida, responda. Ó, cada uma dessas figuras, você vai me dizer qual vai ser a fração correta. Na parte de cima da barrinha, você deve colocar a parte pintada. Ó. Vamos fazer só a letra A aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aqui 8 partes. Então, eu vou colocar um 8 na parte de cima, tá? 8 partes dentre quantas? Quantos quadradinhos eu tenho aqui no total? Vamos contar? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 8 quadradinhos dentre 18. O total eu vou colocar aqui na parte de baixo da barrinha. As partes destacadas, ou seja, pintadas, na parte de cima. Então, aqui eu teria 8/18, tá? 8/18. Em aulas seguintes, nós vamos ver direitinho a leitura dessas frações, tá bom? Então, para cada situação dessas, você vai escrever qual que é a fração correspondente, colocando sempre na parte de cima, numerador, a parte pintada, e na parte de baixo, o total de divisões pintadas ou não que teve em cada uma dessas figurinhas, tá bom? Agora, atividade 2. Roberta gasta 1/3 de seu aluguel, de seu salário, pagando seu aluguel. Se Roberta ganha R$ 1.200 por mês, quanto ela paga de aluguel? Gente, pensem comigo. 1/3 não é uma parte dentre 3 partes? Então, se ela ganha R$ 1.200, 1/3 ela paga o aluguel dela, quer dizer que esse 1.200 ele está dividido em 3 partes, tá?
Então, é como se você pegasse o 1.200, para você saber o que é 1/3 de alguma coisa, você vai pegar esse valor e vai dividir ele em 3 partes iguais. Então, quanto que vai ser 1/3 desse 1.200 aí? Pense. Você pode ir somando. Quais são os valores que eu posso somar 3 vezes e ele vai dar 1.200? Ou qual vai ser o valor que eu vou multiplicar por 3 e vai dar 1.200? Você vai fazer esse raciocínio assim. Outra atividade, a 3. Bianca juntou R$200 por mês durante 6 meses para comprar um celular novo. Ao fazer sua compra, seu pai lhe presenteou com a metade do valor que ela tinha conseguido após os 6 meses, né, de guardando a sua poupança lá. Qual o valor do celular que Bianca poderá adquirir? Vamos lá. Ela juntou R$200 por mês durante 6 meses. Então, quanto que ela conseguiu juntar? Desse valor que ela juntou, o pai dela ainda deu a metade desse valor para ela. Juntando o valor que a Bianca conseguiu acumular, guardar, mais o valor que o pai dela deu, quanto que vai dar? Pensem aí. E a atividade 4? João foi ao mercado e comprou 15 bananas, pagando R$9 por elas. Se ele tivesse comprado apenas 1/3 dessas 15, você vai dividir elas em 3 partes iguais. Quantas bananas ele teria comprado? Então, das 15 bananas, quantas bananas ele iria levar se ele comprar só 1/3? Quanto ele teria pago nessa compra? O total, ele tinha pago R$9. 1/3 só de R$9 vai ser quanto? Então, você vai responder duas coisas. Quantas bananas que ele levaria e quanto que ele teria pago, tá certo? É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você consiga ter entendido e consiga realizar as atividades sem dificuldades, tá bom? Um abraço e até a próxima.